Bom dia! Bom dia! 400 anos das missões jesuíticas no Rio Grande do Sul. Alunos do Colégio Medianeira visitam as ruínas de São Miguel das Missões. 101 anos de Candelária, patrimônios que contam a história de um município centenário. Histórias que atravessam gerações. Conheça as lendas de Candelária. O avanço das inteligências artificiais. Como essas tecnologias interferem no aprendizado e na saúde mental dos jovens? Mudanças climáticas e agricultura. Como as intempéries influenciam na agricultura candelariense. Atividade física e saúde. O impacto dos exercícios físicos na população candelariense. Essas notícias e outras você confere agora no Media News. As marcas da história ainda estão presentes no Rio Grande do Sul. As missões jesuíticas guardam ruínas, tradições e histórias que atravessam gerações. A equipe do Media News foi até São Miguel das Missões para entender um pouco mais da cultura jesuítica. Olá, nós, equipe do Media News, estamos aqui nas ruínas de São Miguel das Missões, um dos patrimônios históricos e culturais mais importantes do Brasil. Este local faz parte dos antigos povos missioneiros fundados pelos padres jesuítas com a participação dos indígenas guaranis no século XVII. O objetivo dos jesuítas era evangelizar os povos e protegê-los da escravidão praticada por bandeirantes e colonizadores. Em troca, os guaranis aprendiam novas técnicas de agricultura, construção, música, artesanato, organização da comunidade, ao mesmo tempo em que preservavam parte de sua cultura e de seus conhecimentos. Aqui funcionava a redução de São Miguel Arcanjo, uma comunidade onde milhares de indígenas viviam juntos aos jesuítas. Eles trabalhavam coletivamente na agricultura, na criação de animais, nas oficinas de escultura, metalurgia, na fabricação de instrumentos musicais, além da participação das atividades religiosas da educação. Mesmo após mais de 300 anos, as ruínas preservam parte da igreja, das construções e da história. Agora nós estamos aqui com o professor de História Diego Santos, um dos idealizadores da viagem. Diego, na sua opinião, qual é a importância de preservar esse patrimônio histórico? Muito bem. Nós estamos neste ano de 2026 completando 400 anos das missões no Rio Grande do Sul. Então, as ruínas de São Miguel fazem parte da segunda fase dos 7 povos. Então, todo este legado aqui, essa estrutura que nós temos, né, o que nós chamamos de ruínas, elas são de grande importância para entender toda a história da ocupação do estado do Rio Grande do Sul e o papel dos indígenas na construção da nossa cultura, na figura do gaúcho também. Então, preservar não só esse patrimônio físico, mas também como as lendas, enfim, tudo aquilo que diz respeito à cultura do indígena é de extrema importância. As ruínas de São Miguel das Missões são muito mais que um conjunto de construções antigas. Elas representam um importante capítulo da história brasileira, preservando a memória da convivência entre povos jesuíticas e povos guaranis, e mostrando como essa comunidade contribuiu para a formação da cultura da região. Agora nós vamos conversar com o professor de História e guia turístico Diego Jung. Diego, o que tu acha que chama mais a atenção das pessoas que vêm visitar esse patrimônio? Boa tarde. Eu acho que a grandiosidade desse lugar, né, é um lugar magnífico. A gente tem aqui um lugar bonito, um gramado bonito, um prédio no meio de um enorme, fascinante. Há pouco veio um pessoal de Curitiba, então a gente tem pessoas de vários cantos do Brasil. E o mais importante de tudo isso é a questão que isso aqui é um patrimônio que é da humanidade, né? A Unesco, desde 83, ela tombou isso aqui e virou um patrimônio da humanidade. Então, ele automaticamente ele é difundido para vários lugares do Brasil. E a nossa terra, o nosso Rio Grande do Sul é riquíssimo nisso, porque ele atrai essas pessoas de vários lugares, fazendo com que eles gerem essa curiosidade de conhecer lugares novos. E o São Miguel das Missões é uma das mais bem conservadas ruínas que tem na América Latina. Visitar esse patrimônio é uma oportunidade de conhecer melhor o passado, compreender a importância das missões jesuíticas e reconhecer a necessidade de preservar a nossa história para futuras gerações. No qual o inimigo colonialista, por cobiça, raiva e inveja moralista, matou com tiro e lança o legítimo habitante destes campos, os braços construtores desta igreja. Libertai, serena terra, o espírito de um povo cuja história épica encerra verdades que servem de novo.
O espetáculo de luzes nos mostrou que a história ganha vida quando preservamos nossas raízes e nossa cultura gaúcha. Em 2026, o município de Candelária completa 101 anos de história, cultura e tradição. Conheça agora um pouco sobre os principais patrimônios históricos que a comunidade conservou ao longo do século. Candelária completa 101 anos de emancipação política, mas a história desse território começou muito antes de 1925. Ao longo do tempo, a cidade cresceu e passou por diferentes transformações que ajudaram a construir o município que conhecemos hoje. Nesta reportagem, vamos conhecer alguns lugares e histórias que ajudam a preservar essa trajetória. E para começar a conhecer essa história, a nossa primeira parada é o Museu Municipal Aristides Carlos Rodrigues. O espaço preserva registros da história de Candelária e também possui um importante acervo paleontológico, com fósseis e réplicas de animais que viveram na região durante o período Triássico. A importância paleontológica de Candelária é conhecida pela comunidade científica desde a década de 1930. A região possui fósseis de vertebrados com aproximadamente 230 milhões de anos. O que os fósseis encontrados em Candelária revelam sobre a história da região? Os fósseis aqui encontrados, eles nos colocam num cenário global. Então é possível em Candelária ter uma fotografia da natureza àquele tempo, dando essa importância para a fauna de época. O que torna Candelária uma região tão importante para a paleontologia? É a quantidade e a qualidade do registro fossilífero Triássico. Então, as rochas que aqui são exibidas trazem 3 portais. Um portal a 237 milhões de anos, com a fauna característica. Outro portal superior, na faixa de 220 milhões de anos, onde nascem os primeiros dinossauros. E o portal mais alto, que está a 140 metros de altitude ao nível do mar, na base do Botucaraí, com 220 milhões de anos, onde temos os protomamíferos. Além dos fósseis, o que o museu preserva sobre a história de Candelária? Bom, além do registro geológico, paleontológico, nós temos o registro arqueológico, iniciada há 6.200 anos ou mais, com os primeiros registros humanos, depois com a presença do Guarani, e com bastante registros agora sim na história, que são as cartas aqui enviadas à Espanha, trazendo notícia então do povo Guarani, das nossas condições e de todo o processo da inserção europeia no nosso território. Assim, o museu ajuda a preservar diferentes períodos da história da região e mantém esse patrimônio acessível às novas gerações. Mas o passado de Candelária também está presente nas construções que permanecem na paisagem do município. Um dos principais exemplos é o aqueduto, localizado na linha Curitiba. O aqueduto foi construído provavelmente entre os anos de 1868 e 1870, a pedido do imigrante alemão Johann Kocherborger. Com 304 metros de extensão e 79 arcos, a estrutura conduzia a água captada no Arroio Molha Grande para movimentar equipamentos de um complexo que incluía um engenho de serra e um moinho de milho e trigo, além de outros equipamentos. Em 11 de janeiro de 1988, o aqueduto foi declarado Patrimônio Histórico de Candelária. Mais de um século depois, a construção continua preservada e representa uma importante marca na história e no desenvolvimento da região. Mas as transformações de Candelária não aparecem apenas nos patrimônios históricos. Elas também podem ser percebidas nas ruas e na rotina dos moradores. No início do século XX, o núcleo urbano ainda era pequeno e se concentrava principalmente na antiga Rua do Comércio, atual Avenida Pereira Rego. Com o crescimento do município, novos espaços foram ocupados, o comércio se desenvolveu e a paisagem da cidade foi sendo modificada. E enquanto a cidade muda, preservar a memória dessas transformações é uma forma de entender como Candelária chegou até aqui. Em 101 anos de emancipação, Candelária cresceu e se transformou, mas sua história continua presente nos patrimônios, nos registros e nas memórias de quem ajudou a construir o município.
As lendas de Candelária fazem parte da cultura e da memória do município. Hoje vamos conhecer alguns desses mistérios e descobrir as histórias que continuam vivas até o dia de hoje. Imponente e cercado pela natureza, o Cerro Botucaraí é um dos pontos turísticos mais famosos de Candelária, mas o local guarda uma das lendas mais conhecidas da região. Estamos aqui hoje com o Carlos Nunes Rodrigues, curador do Museu de Candelária. Ele vai nos falar um pouco mais sobre as lendas do monge. Carlos, quais são elas? Bom, na década de 90, o meu pai fez um apanhado das lendas que se repetiam em alguns locais de Candelária, no entorno do Morro Botucaraí. Então ele elegeu 5 lendas como assim as mais repetidas pela população. Então, seria a lenda da esteira, a da cruz de Ipê, a da galinha, a da panelinha e a do laço. Contando a da galinha, né? Então, o monge ele ficava em cima do cerro, as pessoas subiam o cerro para buscar conselhos, buscar curas, ou simplesmente a palavra, uma vez que ele era um religioso também. Então, conta que uma senhora subiu com 2 galinhas na mão para dar a ele, e no caminho uma galinha sujou o vestido dela. Então, quando a galinha sujou o vestido, ela olha para a galinha e profere assim um xingamento, né? A galinha do diabo, ela teria dito, né? Porque sujou o vestido. E quando ela chega lá em cima e entrega as 2 galinhas para o monge só aceita uma e recusa a outra, dizendo para ela que a outra galinha ela já havia dado para o diabo no percurso. Então essa lenda ela é bastante conhecida e ela é encontrada em vários distritos de Candelária. Segundo a tradição popular, o monge teria vivido aqui por muitos anos, conhecido por ajudar a comunidade e a dedicar a sua vida a orações. Ele assim teria se tornado uma figura muito respeitada pela comunidade. Documentos históricos indicam que o monge fez brotar uma fonte de água considerada sagrada pelos devotos. Após sua morte, muitos moradores teriam relatado que viram uma figura vestida de branco, ainda caminhando pelas trilhas do cerro ao entardecer. Para muitas pessoas, ainda era o espírito do monge protegendo este lugar. Já no interior de Candelária, moradores contam que veem luzes misteriosas durante a noite. Os relatos descrevem pequenas luzes que surgem próximos de matas e arroios, movimentando-se silenciosamente antes de desaparecer. Para alguns são apenas relatos naturais, para outros são manifestações sobrenaturais, que permanecem sem explicação. Independentemente da origem, essas histórias continuam fazendo parte do folclore da região. Sejam fatos, lendas ou simples histórias contadas ao redor de uma roda de conversa, esses relatos ajudam a preservar a cultura e a história de Candelária. Agora faremos um breve intervalo comercial. Voltamos já! As inteligências artificiais estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Por isso, a nossa equipe conversou com profissionais da área da saúde e psicólogos para entender melhor como essas tecnologias influenciam na saúde mental e no aprendizado dos jovens. A inteligência artificial deixou de ser apenas uma promessa do futuro para se tornar uma realidade presente nas salas de aula. Cada vez mais, estudantes utilizam essas ferramentas para pesquisar, estudar e produzir trabalhos escolares. Nossa equipe investigou esse tema, ouvindo um professor e uma psicóloga. A inteligência artificial já está presente nos estudos dos alunos, trazendo facilidades, mas também dúvidas sobre os seus impactos. Para entender melhor sobre isso, viemos ao Colégio Medianeira.
Estamos aqui com o professor Atrian para conversar um pouquinho sobre o uso da inteligência artificial na produção textual. Professor Atrian, na sua opinião, as inteligências artificiais o ajudam ou atrapalham na produção textual dos estudantes? Bom, é uma resposta um pouco complexa porque pode ajudar quando há um pequeno repertório cultural por parte do aluno, por ele não conhecer bem o assunto, e é mais natural hoje em dia que a pesquisa seja feita na inteligência artificial do que no Google, em revistas, em livros didáticos. Então, pode servir como ferramenta para construir um conhecimento sobre o tema sendo abordado na produção textual. Então, professor, você recebe com frequência textos produzidos por inteligência artificial? Na minha experiência aqui na escola, não. Em alguns trabalhos da minha disciplina, por exemplo, se nós vamos pesquisar possíveis argumentos a serem usados numa produção escrita, é bem comum que seja pesquisado e copiado e colado diretamente da inteligência artificial. E tu poderia dizer como a inteligência artificial pode ser utilizada para, sem comprometer o uso do desenvolvimento da escrita? Como ferramenta de pesquisa, para esclarecer algumas dúvidas sobre o tema, para familiarizar o aluno àquele assunto que possa ser distante da realidade dele, para resumir falas de filósofos, há um cuidado a ser feito. Já houve casos em que os repertórios eram atribuídos a autores diferentes daqueles originais. Após a conversa com o professor, nossa equipe foi até o CAPS para entrevistar uma profissional do local. Estamos aqui no CAPS de Candelária para conversar com a psicóloga Cristiane Padella sobre como a inteligência artificial afeta a saúde mental dos jovens. Então, Cristiane, como o uso da inteligência artificial afeta a saúde mental dos jovens aqui em Candelária? Na verdade, a gente percebe, né, Manuel, que o uso da inteligência artificial, na verdade, ele pode gerar uma dependência, né, das pessoas em relação a essa ferramenta, né? Uma dependência emocional, pode levar as pessoas assim, a desenvolver relações virtuais, substituindo relações de verdade, né, amigos reais, convívio de verdade, convívio social. E então, como a facilidade de obter respostas imediatas pode influenciar a paciência, a autonomia e a capacidade de lidar com desafios? Olha, tendo em vista que as consultas da inteligência artificial elas geram respostas imediatas, né, e com pouquíssima ou quase nenhuma margem de erro, a gente acaba não considerando mais interessante e útil fazer um esforço em criar as nossas próprias respostas, né? A gente prefere ter a resposta ali espontânea, não espontânea, imediata. Então, a gente acaba por não utilizar nosso raciocínio, nosso pensamento, nosso juízo crítico, e a gente não dá margem para aquela espera e para a possibilidade de erro ou incerteza, o que acaba criando uma dependência funcional da pessoa, né? E dificuldade de agir sem essa consulta ao sistema. Então, quais atitudes podem ajudar os estudantes a manter uma relação saudável com essa tecnologia? Eu acredito que para a gente manter uma relação saudável com qualquer tipo de tecnologia, a gente tem que estabelecer algumas regras e limites com a gente mesmo, né? Por exemplo, ter a consciência do porquê usar, em que momentos usar, qual o propósito do nosso acesso à internet ou à inteligência artificial, não sendo esse acesso assim aleatório, sem sentido ou impulsivo. Ao longo desta reportagem, vimos que a inteligência artificial já está presente no cotidiano dos estudantes, oferecendo novas possibilidades para a aprendizagem, mas também levantando desafios relacionados à produção do conhecimento. Mais do que decidir entre utilizá-la ou não, o verdadeiro desafio está em aprender a fazer dela uma aliada, sem permitir que substitua habilidades essenciais como a criatividade, a autonomia e a capacidade de refletir. Afinal, a tecnologia pode facilitar o acesso à informação, mas o aprendizado continua sendo construído pelas pessoas. Em Candelária, os produtores rurais precisam se adaptar às mudanças climáticas para manter a produção. Nossa repórter Brenda Michele conversou com um profissional da área para entender melhor quais são os impactos desses fenômenos na agricultura familiar. Em nosso estado, os agricultores precisam acompanhar constantemente a previsão do tempo. Secas, excesso de chuva, geadas podem interferir diretamente nas plantações. Para entendermos melhor, agora vamos conversar com uma pessoa que conhece esse assunto de perto. E pensando especificamente em Candelária e nos agricultores da nossa região, existem cuidados que podem ser tomados para reduzir os impactos de períodos
de clima desfavoráveis? Sim, que eu te disse, o clima é muito delicado porque não depende exatamente de nós, produtores, né? Mas existem sim manejos, né, recomendados para o cultivo da lavoura ou das lavouras, seja soja, milho, enfim, qualquer cultura anual, que seria um bom preparo de solo, uma boa adubação, um bom manejo com cobertura de palhas, que em épocas de estiagem ajuda a lavoura, a cultura a extrair a água, uma vez que a palha protege. Enfim, são várias as técnicas de manejo recomendadas muitas vezes para os produtores rurais, para que eles tenham sucesso e êxito na sua lavoura, nas suas lavouras cultivadas. Bom, você trabalha há mais de 25 anos como técnico agrícola e também é agricultor. Durante todo esse tempo, o que você percebeu de mudança no clima e na forma como os agricultores precisam lidar com essas mudanças? Sim, eu trabalho já há 30 anos praticamente como profissional da área e te digo o seguinte, que o clima ele é uma variável bem complicada de se mensurar, né? Apesar de que a gente tem sentido, né, essa variação ano após ano, e hoje para o produtor rural, com as informações disponíveis, né, seja de clima principalmente, o produtor consegue tentar se organizar melhor, né? Quando se trata de um ano de El Niño, então a gente vai ter um ano que o produtor já sabe que vai ser chuvas acima da média. Quando se tem um ano de Laninha, o produtor pode se organizar porque tende a ser um ano com redução de chuva, ou seja, seca, né? Então isso tudo o produtor tem que se organizar e simultâneo com isso existe o zoneamento agrícola, né? Que respalda o produtor nas melhores janelas de plantio, uma vez que há essa incidência, essa alteração no clima, né? Para que ele não seja tão afetado com sua produção. Com certeza, ouvir quem vive a agricultura no dia a dia faz a gente entender que clima não é só uma questão de previsão do tempo. Ele está diretamente relacionado às famílias que vivem e dependem da agricultura. E com isso, voltamos aos estudos. Cuidar da saúde também é investir em qualidade de vida. Em Candelária, a prática de atividades físicas vem ganhando espaço e mostrando a importância do esporte para a comunidade. Nosso repórter Nicolas Homrich conversou sobre o assunto. Hoje viemos falar sobre um hábito que está cada vez mais presente nas ruas de Candelária, a prática de exercícios físicos. Seja caminhar no fim da tarde ou numa rotina diária de musculação, os candelarienses estão cada vez mais buscando mais saúde e qualidade de vida. Então, para entender como alinhar saúde à orientação correta, viemos aqui falar com quem entende em uma das academias mais conhecidas da cidade. Então estamos aqui na Lovato Fit para acompanhar de perto essa rotina. O empenho das pessoas aqui é evidente, mas sabemos que a prática exige planejamento para gerar resultados reais. Então estamos aqui com o Cauã de Moura, que atua como personal trainer aqui na academia e sabe nos dizer melhor sobre o assunto. Seja bem-vindo ao Media News. Cara, qual que é a diferença de quem treina por conta própria e quem conta com um acompanhamento no personal trainer? A maior diferença que algumas pessoas não sabem é que quando se treina com o personal trainer, se tem mais cuidado, né, assim, certos exercícios, e tem um incentivo a mais para vir até a academia, que dentro do treino a gente consegue incentivar mais a pessoa a treinar e incentivar a pessoa a vir até a academia, enquanto a pessoa que faz sozinha, ela tem de vir a conta própria sem que ninguém incentive ela em si a vir até a academia. E quanto às lesões, por que muitos iniciantes acabam se machucando no início das atividades? Puxa a questão anterior, que é por questão de não ter um personal trainer, mas respondendo a tua pergunta, muita gente não sabe como funciona a progressão de carga aqui na academia. A progressão de carga ela é equivalente a ir de níveis de baixo intensão até alta intensão. Então começa devagar e vai evoluindo aos poucos. Muita gente já começa, não começa devagar e vai evoluindo num nível astronômico, direto. E também a questão do descanso. A questão do descanso ela é mais importante do que o treino em si. Às vezes o treino é muito intensivo e na hora que chega do descanso dorme 2, 3 horas. Então a questão do descanso é mais importante do que o próprio treino. E para encerrar, qual seria a melhor orientação para aquele candelariense que quer sair do sedentarismo e começar a se exercitar? O que eu digo para as pessoas é que ela só precisa começar.
literalmente. Quando a pessoa começa e cria o hábito de vir na academia, vira um hábito do dia a dia. É como escovar o dente todo dia de manhã, todo dia depois de comer, vira um hábito. E o que muita gente tem ainda de questão de vergonha corporal, ou a pessoa ela é muito magra, ou a pessoa tem um pouco de sobrepeso, a pessoa tem vergonha de vir nesse ambiente para começar a treinar. Mas saiba que todo mundo teve um início um dia, então qualquer pessoa que já começou teve a mesma vergonha, e a gente incentiva as pessoas a vir nesse ambiente para que perca essa vergonha, e a gente vai sempre trabalhar para que a pessoa consiga evoluir o corpo e mentalmente. Então, muito obrigado pelas informações e de volta ao estúdio. E chega ao fim mais uma edição do Media News. Agradecemos a você que nos acompanhou e principalmente a todos que contribuíram para contar essas histórias. Até a próxima edição.